Bora para avaliação de mais um Citroën aqui no canal. Dessa vez, novo Citroën C3. Está acompanhando o trabalho? Viu que a gente já fez a matéria da avaliação da versão topo de linha. Só que essa daqui vem equipada com motor 1.0 aspirado de 3 cilindros e transmissão manual de 5 marchas. Essa é a versão Fio, que eu posso dizer que seria a de maior volume de vendas para o cliente final, não aquele cliente pessoa jurídica ou venda direta. Sim, o cliente que chega na loja e vai comprar um modelo. Pois bem, vale a pena levar esse carro para sua garagem? Exatamente isso que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Mesmo sendo uma versão com motor 1.0 aspirado e transmissão manual, aqui nós temos um carro visualmente mais interessante. Por quê? Para começar, roda em liga leve aro 15 polegadas já escurecida, que dá um visual diferente. Tem mais outro detalhe, tá vendo aqui do lado? Ele tem como opcional essa pintura Biton, que você tem aí, o teto com essas barras aqui que são meramente estéticas, elas não são funcionais, e o espelho lateral pintado na mesma cor do teto. Aliás, esse espelho lateral tem um repetidor de seta incorporado. Então, ele tem um aspecto mais bonito para quem valoriza, antes de tudo, visual no carro. Aqui na frente nós podemos destacar, por exemplo, essa assinatura em LED, que é da luz de lanterna e também a luz de rodagem diurna. O farol tem iluminação halógena convencional e refletor parabólico. Tanto farol alto quanto farol baixo, iluminação halógena. E a luz de pisca do tipo incandescente. Por ser uma versão intermediária, nós não temos aqui nem farol auxiliar e nem sensor de estacionamento dianteiro. Motor aqui já bastante conhecido do mercado brasileiro. Estamos falando aí do 1.0 3 cilindros aspirado, sistema de injeção indireto de combustível, Firefly, motor que veio aí dos modelos da Fiat, né? Por conta aí da junção das marcas, esse motor está no Citroën C3 e até mesmo no 208 da Peugeot. Esse motor tem potência máxima de 75 cavalos no etanol e o torque máximo de 10,7 kgfm. É um motor relativamente moderno e ele tem algumas coisas curiosas, como por exemplo, tá vendo aqui a tampinha do óleo? Olha que legal, porque a própria tampa do óleo também já é a vareta de medição, né? Acaba economizando o componente. A gente também tem aqui direção com assistência elétrica. Aliás, esse é um detalhe desse carro porque a direção aqui é bastante leve. Mas vai parando por aí em matéria de motorização. Outro detalhe é que esse motor está associado a uma transmissão manual de 5 marchas e esse carro é somente tração nas rodas dianteiras. Desde o lançamento do carro, a Citroën bate na tecla que esse modelo, apesar dele ser um hatchback compacto, ele tem essa coisa do visual, né, do crossover, do SUVzinho compacto. Mas ele tem números que ajudam o carro, por exemplo, a transpor obstáculos com um pouco mais de facilidade. Para começar, a altura em relação ao solo são 18 centímetros. Se a gente olhar em relação aos concorrentes, é o melhor número. Também temos 23 graus de ângulo de entrada aqui na frente e 39 graus de ângulo de saída lá atrás. Certamente são números que ajudam na hora de encarar lombada, valeta, buraco e até mesmo subir e descer guia. Além das rodas em liga leve de 15 polegadas, nós temos um pneu aqui que tem 295 de largura, ou 295 milímetros de largura, o que é uma boa largura se a gente considerar os concorrentes. E ele também tem um perfil de 65. Isso quer dizer que, se você pegar um buraco com esse pneu, a chance dele rasgar ou fazer uma bolha na lateral é muito menor, porque você tem bastante altura de borracha. E isso também pode ajudar, por exemplo, no conforto interno. Aqui na parte traseira, o que a gente encontra em matéria de equipamento é, basicamente, limpador e desembaçador de vidro traseiro. O carro não traz câmera de ré nem sensor de estacionamento. Isso é um opcional de fábrica que você pode contratar na hora da compra do veículo. E em matéria de iluminação, tudo muito convencional. Tudo aqui é lâmpada incandescente, luz de lanterna, luz de freio, luz de pisca e luz de ré. Então não temos nada de diferente do que a gente vê aí na concorrência. O acesso ao porta-malas é feito por um botãozinho aqui, liberação da tampa. E a gente tem um espaço interessante, são 315 litros VDA. Quando a gente compara com a concorrência é bom. Tem um detalhezinho, ali do lado você consegue ver um ganchinho para prender aí eventualmente sacolinhas ou até mesmo bolsas.
Quando a gente levanta aqui o piso do porta-malas, a gente tem acesso ao step, que é do tipo temporário, mas como vocês estão vendo, ele já está ocupando praticamente todo o espaço. Isso quer dizer que se você tiver que usar o step temporário e guardar o pneu original, vai ficar um desnível no fundo do porta-malas enquanto você estiver usando o step temporário. O Citroën C3 tem 2,54 no entre-eixo. Não é uma medida tão generosa, mas como o teto é bem alto, a posição que a gente senta é mais ereta. E eu deixei os dois bancos dianteiros ajustados de forma confortável para mim. E olha só, do meu joelho ao encosto do banco, a gente tem mais que 5 dedos fechados aqui. Então é um bom espaço. Movimentação de pés, eu vou dizer para vocês, é generosa considerando a categoria do carro. Isso aqui proporciona um bom conforto. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é o banco. Como ele é praticamente plano aqui, se você tiver que colocar um quinto passageiro, ele vai com um pouquinho mais de conforto, ainda que exista aqui esse túnel central. Também temos esse porta-objetos que pode ser utilizado aqui por quem vai aqui atrás, e esses daqui são os botões dos vidros aqui de trás, que podem ser utilizados por quem está aqui atrás ou lá na frente. De certa forma é uma economia, mas funciona. Quando a gente olha na porta, não existem porta-objetos, tá? E mesmo aqui atrás dos bancos também não tem aquelas bolsas. Então, porta-objeto aqui é apenas esse. Mas tem uma coisa em favor do carro, que é a presença aqui de duas portas USB do tipo A para carregamento de dispositivos eletrônicos. Uma coisa que me surpreendeu aqui no Citroën C3 é a capacidade de carga desse USB aqui. São duas tomadas e olha só, a gente chegou aqui a quase 3 amperes de carregamento, né? Agora ele estabilizou um pouco, mas a capacidade máxima foi de 2.800 miliamperes e isso ajuda a carregar o celular com muito mais velocidade. É raro encontrar nos carros esta capacidade de carga numa porta USB. Posição ao dirigir aqui no Citroën C3, esse carro, pela construção dele mais alta, você tem uma posição mais ereta, que agrada bastante aí o público feminino. Quais são os ajustes que você tem aqui? O volante tem apenas ajuste de altura, ele não tem ajuste de profundidade. O banco também conta aqui com ajuste de altura, mas a posição que você já senta já é bem alta. O cinto de segurança não tem ajuste de altura, é uma posição fixa, às vezes acaba incomodando um pouco. Aqui na porta existe bom espaço, só que você tem que colocar aqui, ó, garrafa, porque é inclinado, lata não vai dar muito certo, né? Quando a gente vem aqui para a parte onde o motorista tem os controles, então a gente tem aqui a saída de ar, né, ela é vertical, controle dos espelhos, trancamento de porta e bloqueio dos vidros traseiros. E o volante, você vai ter deste lado direito aqui, botões para comandar funções da central multimídia. A gente vê um conjunto relativamente básico aqui no carro, mas funcional. Porta-objetos aqui no centro do carro. Eu gosto da organização. Então a gente tem aqui, por exemplo, 2 porta-latas ou porta-copos. À frente desse porta-latas, olha, tem um compartimento aí, muito útil para você, por exemplo, colocar carteira e outros objetos. Você também tem essa prateleira. É extremamente prática para você colocar smartphone. Ó. Você pode colocar para baixo ou para cima, aí você consegue ver a tela. Isso aí acaba ajudando, né? Outra coisa também que eu quero chamar a atenção é esta prateleira aqui. Ela é boa. Você consegue organizar algumas coisas, mas está vendo que o ressalto dela aqui não é muito grande, né? Então se você colocar um smartphone aqui, você tem que tomar cuidado, porque dependendo do tamanho dele, a hora que você acelera o carro ou vira o carro, ele tem uma tendência a cair. Mesmo que você coloque ele com a base para baixo, ainda assim o ressalto aqui não é o suficiente para manter preso. Quando a gente olha o porta-luvas, a gente vê que ele tem um espaço grande aqui dentro, e tem este, digamos assim, pequena prateleira aqui que serve para se você colocar um smartphone, ele não ficar rolando lá dentro, ele ficar preso aqui nessa parte. Então, em matéria de porta-objetos, considerando a proposta do carro, eu vou dizer, gostei da solução aqui no carro da Citroën. Iluminação interna. Aqui no C3 tem apenas uma lâmpada aqui, que não é necessariamente para leitura, é para iluminar o ambiente quando está escuro mesmo. Aí nós temos aqui o parasol com um espelhinho bem pequenininho, como vocês estão vendo, e não tem tampa no motorista. No passageiro também tem esse mesmo espelhinho sem tampa. A gente vê que nesse ponto o conjunto é bastante econômico. Falando aqui da central multimídia do Citroën C3, ela tem uma tela bem grande, né? Horizontal, bem larga. Mas quais são os recursos que a gente encontra? Pois bem, totalmente touchscreen, né? Então ela não tem botões físicos,
existe esse menu aqui do lado direito, onde você consegue acessar as funções, e também esses menus que você está vendo na tela. Falando dos que temos na tela, um deles é configuração, onde você consegue ajustar várias coisas da central, como por exemplo, o idioma dela. Você também tem aqui a exibição, hora e data, e até mesmo o controle de brilho da tela que você pode fazer. Telefone, no caso eu já estou conectado com um aparelho aqui que está com integração Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Também temos aqui os ajustes de áudio, onde você consegue ter aqui, por exemplo, um equalizador de 3 bandas, alguns já pré-definidos, ajustes que você pode fazer de volume, e você também tem aqui relógio, que você pode sincronizar com o GPS, e configurações do veículo caso tenha algum alerta, né? Aqui do lado, como eu falei, né, temos aqui a função do rádio, que você pode fazer aí a sintonia de FM e AM, e eu já estou com o Android Auto sem fio, né? Nós não temos nenhum cabo conectado aqui na porta USB, então ele está usando justamente a integração aí sem fio, e a gente consegue ver que a central responde bem, né? Ela não é lenta, ela não fica dando aqueles travamentos aí que a gente costuma ver em alguns aplicativos, né? Esse aplicativo aqui que eu estou carregando, que é o YouTube Music, obviamente depende de rede de dados para funcionar, e é por isso que ele está lento. Eu estou num lugar aqui onde o sinal não é muito bom. Mas quando você pega aí outros aplicativos que não dependem, por exemplo, da conexão de dados, a coisa vai bem mais fácil, que é o caso aí do Waze. Uma coisa que eu já quero destacar nesse carro é a qualidade de som dele, que não é tão boa, tá? Então, apesar de ter uma central legal, a gente vê que tem uma tela interessante, falta um pouco de qualidade sonora aqui no sistema de som do Citroën C3. Hora de dirigir aqui o C3, mas antes as considerações, né? Bom, a chave, vocês estão vendo aqui, não é do tipo canivete, né? Aquela chave bem convencional, que não é muito bonita. Para dar partida não precisa pisar na embreagem. Bom, falando aqui desse painel, pessoal, esse painel aqui não é muito legal. Vou até ligar de novo aqui para vocês verem, olha só. Tem bastante luzinha, né? Muitas cores, mas a tela do painel ela é muito simplificada. Então a gente tem aí só um marcador de velocidade digital, aí nós temos indicador de combustível, indicador de temperatura, ainda bem, né? E aí quando você aperta aqui o botãozinho no painel, você tem aqui o trip A, o trip B, a média de consumo de combustível e quanto falta para acabar o combustível. Não é muito legal, né? Falta contagiros, faltam outras coisas aqui nesse painel, isso é alvo de crítica de muita gente. Falando do sistema de ar-condicionado, ele é convencional, né? Então você faz o ajuste manual aqui da temperatura no botão, aqui você tem a velocidade, aqui você tem o direcionamento e a recirculação, muito parecido com o que a gente já encontra aí em outros carros dessa categoria, mas o painel fica devendo. Vamos lá para a nossa manobra. A alavanca aqui ela é um pouco alta, tá? Não é tão precisa assim, não chega a ser ruim, mas ela é um pouquinho alta. O volante tem assistência elétrica e aqui eu vou destacar que esse volante é bastante leve. Isso é muito bom nesse carro, ele é muito mais leve do que alguns concorrentes diretos, isso ajuda bastante. Esse carro está sem o kit opcional de sensor de estacionamento e câmera de ré, então tem que tomar cuidado e é tudo no espelho mesmo, né? Então tem que, famosa manobra raiz. Vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada, para ver conforto, suspensão e isolamento acústico, começando pelo tachão e depois a lombada. Vamos alinhar o carro aqui com os tachões. Olha, a suspensão tende a ser macia e o isolamento acústico está dentro do que a gente vê em carros dessa categoria. Não tem nada de muito diferente, mas a suspensão aqui ela tende a ser um pouco mais macia, talvez porque o pneu tem um perfilzinho um pouquinho mais alto, pode ser também, né? Mas o importante é que não mostrou nenhuma fragilidade. Bom, lombada aqui, primeira lombada 30 por hora, vamos ver como é que o carro se comporta. Primeira lombada, passou bem, na primeira lombada foi tranquilo, passou fácil, não senti nenhuma fragilidade do conjunto, superou com uma certa tranquilidade. Vamos ver agora a segunda lombada aqui no 30 por hora também.
Também passou sem bater nem raspar na segunda lombada. Vamos ver agora o piso desnivelado para o isolamento acústico e a terceira lombada. Vamos lá. Acertando aqui a velocidade de 30 por hora na lombada. Isolamento acústico razoável. Terceira lombada 30. Passou sem bater e nem raspar na terceira lombada. Falta só uma aqui para tirar a nossa nota máxima aqui na prova. Vamos lá. 30 por hora. E passou também sem bater e nem raspar, o que mostra um carro bem adaptado às condições brasileiras. Manobra de fim de rua, vamos lá para o nosso ponto de referência. Volante bem leve, isso é muito bom. Uma volta e meia para virar tudo, até encostar o pneu na guia. Virou um pouquinho mais que 90 graus para encostar o pneu na guia. Vou voltar aqui para desvirar com segurança. Coisa legal desse carro é o volante, muito leve, muito leve. E concluindo aqui essa manobra, o carro saiu aqui alinhado com a guia, bem nada de muito diferente dos concorrentes. Recurso importante presente aqui também no Citroën C3 é o auxílio de partida em rampa, olha só. Estou aqui numa rampa, vou parar o carro, tirar o pé do freio, olha lá, o carro não escorrega, só depois de alguns segundos é que ele desce. Então, muito útil para quando o carro está carregado ou até mesmo quando a pessoa tem alguma insegurança com a embreagem. Hora da gente pegar a estrada aqui com o C3. Bom, vamos ver como é que o carro se comporta. Primeira questão aí do torque do motor. Só que aqui, pessoal, esse painel não tem contagiros, né? Então a gente perde meio que a referência. A única coisa que a gente tem ali é um indicativo mostrando para você diminuir ou subir a marcha de acordo com a situação do motor. Mas você não consegue ter aquela situação mais clara, né? Bom, tô aqui em terceira marcha, vamos pisar. Vamos ver como é que o carro responde. Sem contagiros, fica um pouquinho difícil a gente saber qual que é a situação real, né? O curso da alavanca de câmbio, eu particularmente acho ele um pouco longo demais, né? Podia ser um pouquinho mais curto. Outra coisa também, ó. Estão percebendo que o barulho do motor, quando sobe o giro, ele invade aqui o interior com um pouco mais de facilidade, né? Você não tem aquele isolamento acústico, né, tão preciso. Acaba tendo um pouquinho de barulho, até mesmo de rolagem do carro, né? Barulho do pneu no asfalto. Você nota que o carro não é tão silencioso assim, né? E aqui é totalmente impossível fazer a velocidade em função de rotação, justamente pela ausência aí do contagiros. Um ponto que me chamou a atenção logo de cara nas primeiras vezes que eu dirigi esse carro é que ele não te passa aquela sensação de estabilidade, né? Ele é um pouquinho mais alto, então quando você faz um movimento assim um pouquinho mais brusco, você tem essa coisa da rolagem da carroceria, você não sente aquela firmeza ao volante. Não estou dizendo que o carro é perigoso, nada disso, apenas ele não passa toda aquela sensação de estabilidade que até mesmo é observada em alguns concorrentes dele. Vamos lá para o nosso teste de retomada de velocidade, subida. Vou colocar aqui em terceira marcha, para a gente já sair com o motor cheio, o ar-condicionado ligado, usando aqui o mesmo ponto da rodovia que a gente sempre pega, ó. Reduzindo aqui para 60 e agora vamos pisar tudo. Você vê que demora para responder, né? Mas vamos lá. Não tem contagiros para a gente saber quando está chegando no limite de giro, então vamos no ouvido. Ó, já dei indicação de troca de marcha, mas ainda tem giro para subir, né? Vou colocar aqui quarta. E que a resposta é lenta. Não é muito rápida não, pelo contrário, bem lenta. Chegando aí a 110. Será que a gente chega a 120 antes de terminar a subida? 116, 17, 18, 19, 20. Foi bem lento, né? E vamos lá para o 0 a 100 com o ar-condicionado ligado. Primeira marcha. Vamos lá, vamos estolar o carro e vamos lá. Sem contagir, é tudo no ouvido, né? Ó,
O 0 a 60 foi em 7,02. E já terminou a pista, começou a descida, mas vamos lá. E olha só, o 0 a 100 foi enorme. Ele fez aqui em 17,55, né? Desempenho não é o forte. Até aqui vocês perceberam que o Citroën C3 1.0 na versão Fuel tem atributos interessantes, principalmente quando você considera espaço interno, espaço no banco traseiro e boa mobilidade na hora da aventura urbana. Pessoal, esse carro aqui, em janeiro de 2023, tem um preço público sugerido de R$ 82.500. Os opcionais são esse teto Biton, que custa aproximadamente R$ 1.400, e o kit de câmera de ré mais sensor de estacionamento, que custa R$ 1.300. Se a gente olhar aí para a concorrência, você vai ver que ele tem atributos para cativar aí o cliente. Mas olha, se você gostou desse carro, faz o seguinte, dá uma passadinha aí na concessionária Citroën Notre Dame, na cidade de Sorocaba. Eles vão garantir para você o melhor atendimento e o melhor negócio, nessa versão do C3 ou em toda a linha da Citroën 0 km. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.